Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um evangelho da nossa Casa Espírita FEMEL, que é realizado toda quinta-feira às 20 horas. E iniciaremos então com a leitura de uma mensagem do livro Esperança e de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Exterior e conteúdo é o título da mensagem. Forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Simples lições de coisas aclaram-nos o acerto. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo. A engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Entretanto, fala por si o conteúdo. A essência disso ou daquilo é ou não é. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Cultura é patrimônio incorruptível. No entanto, apenas vale para a vida no exemplo de trabalho daquele que a possui. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Teoria de elevação não vai sem a prática. Música é avaliada na execução. Atendamos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que o espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Vamos agora, então, meus queridos amigos, fazer a nossa prece inicial. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste momento em que nós nos sintonizamos com os mentores espirituais deste Evangelho e vamos elevando os nossos pensamentos, então, a Jesus, nosso querido mestre e amigo, com o desejo de que os estudos de hoje possam nos iluminar, nos fazer refletir sobre toda a nossa trajetória reencarnatória e refletir também se estamos realmente seguindo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Lembrando sempre que a cada gesto de amor que realizamos em favor dos nossos semelhantes, é mais um passo que nós damos em direção do nosso Mestre querido. Envolva-nos, Senhor, com teu amor e que nosso anjo da guarda possa nos auxiliar no caminho do bem e esteja sempre ao nosso lado, nos orientando e nos intuindo. Que ao final do Evangelho de hoje possamos estar mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários e também desejosos de aplicá-los em nossas ações diárias. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bom,
Hoje a leitura, então, será do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E essa leitura será feita pela nossa irmã Verinha, e depois os comentários a nossa irmã Mari. Então, aqui estará explanando para a gente, tá? Verinha, por favor. Boa noite. Vou fazer a leitura do capítulo 21, Características do verdadeiro profeta, item 9. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em qualquer época, mas sobretudo nos momentos de transição, como deste momento, em que se elabora uma transformação da humanidade e em que uma multidão de ambiciosos e de intrigantes querem passar-se por reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso manter-se em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como é possível reconhecê-los? Eis seus sinais. Não se confia o comando de uma armada senão a um general hábil e capaz de dirigi-la. Credes que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais seguros de que ele não confia missões importantes senão àqueles que sabem serem capazes de cumpri-la. Pois as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam um homem fraco demais para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer que a humanidade avance moral e intelectualmente, é preciso homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já bem avançados, que passaram pelas provas em outras existências e que encarnam com este objetivo, o de cumprir sua missão. Afinal, se não forem superiores no meio em que devem agir, sua ação será nula. Isso posto, deveis concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar sua missão através de sua superioridade, de suas virtudes, da grandeza dos resultados e da influência moralizante de suas obras. E deduzir também esta outra consequência. Se ele está, devido ao seu caráter, às suas virtudes, à sua inteligência, abaixo do papel que atribui a si mesmo, ou da personagem sobre o nome de quem se abriga, então ele é apenas um histrião de estágio inferior, que nem ao menos sabe copiar seu modelo. Uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus não se conhecem entre si. Cumprem aquilo a que foram chamados devido à força de seu gênio, e amparados pelo poder oculto que os inspira e dirige a sua revelia, sem terem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas revelam-se em seus atos, são descobertos, enquanto os falsos profetas apresentam-se a si mesmos como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os outros são orgulhosos e cheios de si. Falam alto e, como todos os mentirosos, parecem sempre temer não serem acreditados. Passo a palavra para a Mary. Boa noite. Boa noite a todos. Sempre agradecendo, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, em mais uma passagem do Evangelho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as características do verdadeiro profeta. Então, hoje é um assunto, falar sobre os caracteres do verdadeiro profeta, é um assunto que nos leva a grandes reflexões. E nesse período de transição que estamos vivenciando, notamos que muitos espíritos são aproveitadores. Mas nós encontramos neste momento também
Aqueles espíritos que vieram para nos orientar, para nos dar a mão, para nos auxiliar. E Erasto nos traz uma colocação muito importante nessa lição. Ele fala assim: somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Esse exército somos nós. E nós sabemos que nesse exército tem bons e maus combatentes. Mas nós sabemos que quem está comandando esse exército, que é Jesus, ele está no seu pensamento, está ligado a Deus. E ele sabe o que nós fomos capazes de fazer. E é por isso que ele nos traz o Evangelho, que ele nos traz as bases das leis morais, mostrando o nosso dever de amar o nosso irmão, de respeitar o nosso próximo, de não guardarmos nenhum ressentimento. Assim, nós precisamos entender que o que estão a seu serviço, que são os verdadeiros profetas, já trazem características de amar e respeitar o próximo. E dentro dessas características, e analisando aí o perfil moral, podemos citar alguns verdadeiros profetas, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo, espíritos que nos trouxeram que trouxeram para nós grandes compromissos, que representaram e representam ainda para nós o pensamento de Jesus. Mas tivemos outros que conviveram nesse tempo aqui, junto com a gente, nas lutas do século XX, do século XXI. Nós temos muitos exemplos de espíritos que dedicaram sua mediunidade, como Ivone Amaral Pereira, como Francisco Cândido Xavier, e até mesmo Divaldo, que ainda está conosco. Porém, nós temos que observar que as características de cada um diferem de acordo com o seu compromisso, de acordo com a sua moral, de acordo com aquilo que já foi por eles compreendido a respeito das leis divinas. Então, eles são simples, são virtuosos, são dedicados, renunciam sua própria existência em função do bem do seu irmão, em função do próximo. Nós não podemos ignorar que espíritos que são missionários, eles desempenham a sua missão de acordo com a responsabilidade que já está dentro deles. E nós precisamos compreender que todos nós trazemos conosco algumas construções, e essas construções não nos permite mais fazer o que muita gente está fazendo. A nossa moral é uma moral que está ligada à moral cristã, à moral consciencial, não essa moral dos homens que tudo pode, que tudo faz e que tudo está certo. Enfim, esse desregramento que estamos vendo no nosso dia a dia. E talvez nunca tivéssemos tido uma oportunidade para olhar as diferenças evolutivas que hoje nós estamos percebendo nesse mundo de provas ainda, mas que está rumo a um mundo de regeneração. Porém, ainda estamos passando por um período transitório de muitas dores. E precisamos sempre querer saber qual que é o nosso papel nesse período transitório. Porque, às vezes, nós estamos aqui esperando, que vai surgir um grande missionário para nos dar a mão e nos conduzir. Esses missionários já estiveram conosco. Eles aguardam agora que cada um de nós façamos a nossa parte. Nós temos que conceder a nossa contribuição. E não pensemos nós que esse período de transição começou em 2020 com a pandemia. Não foi só agora. Esse período de transição, ele marca desde a chegada do Cristo, com grande ênfase no Consolador prometido, que é o Espiritismo. Há mais de 1,5 séculos estão chegando espíritos no planeta que têm vindo para nos ajudar, para nos orientar, rogar a Deus que nos dê força. Só que tem vindo outros também que andam dentro de suas cegueiras, de suas limitações, aguardando que nós possamos também conduzi-los e auxiliá-los. Então, muitos espíritos que estão aqui são impostores, têm um tom de fala de cobrança, são rígidos,
não dão exemplo de suas construções, muitas vezes causam até vergonha com os seus atos, com suas atitudes, não tem reflexão, não tem profundidade na sua essência. É preciso que a gente observe esses irmãos, porque aqueles que têm os caracteres do profeta são humildes, são simples. O verdadeiro profeta, ele se revela pelos seus atos, e esses atos, eles são demonstrados pela coerência da verdade, pela coerência com as leis de Deus, pela benevolência do seu espírito, pelo amor que tem ao seu próximo. Eurípides Barçanufo viveu também em plena pandemia, viveu em um momento muito difícil, em um momento, só que nesse momento, em momento algum, ele deixou de amar, de servir e de prestar a seus irmãos tudo aquilo que ele podia. E antes da gripe espanhola, né, seu amor pela educação foi algo que até hoje a gente não consegue, né, não se consegue alcançar a profundidade do trabalho desse espírito maravilhoso. Tivemos Pedro, né, que enfrentou as dificuldades, absolutamente dedicado ao trabalho do Cristo, abriu a Casa do Caminho para abrigar os irmãos idosos, para acolhê-los em seu coração. Então, exemplos não nos faltam. E nós precisamos seguir o exemplo desses espíritos que, em nome do Cristo, né, estão a nos conduzir, a nos ensinar, a nos dar a força para vencermos a nós mesmos. O convite de hoje para refletirmos no momento em que estamos vivendo. Porque nós iniciamos, nós entramos, mergulhamos nessa pandemia em um período em que a imoralidade atingiu o seu ápice, né, o seu auge. Não tínhamos mais condições de viver do jeito que estávamos vivendo. A imoralidade tomou conta de tal forma que ser imoral, que ser contrário ao bem, contrário à lei do amor, já estava sendo natural. Olha até que ponto nós chegamos. Então é importante que a gente atenda ao pedido do Senhor nessa hora, que a claridade do Evangelho possa penetrar nossos pensamentos e a cada dia nossos pensamentos estejam ligados, né, à carta divina que o Pai enviou, né, pelo seu mensageiro, que foi Jesus. É preciso que nós afeiçoemos cada dia mais com esses recados, com essas lições trazidas pelo Mestre. Quantas vibrações têm chegado de outros orbes aqui na Terra para nos sustentar nessa hora tão difícil, de tanto desespero. Mas o desespero não é pela morte. O desespero é para tirar as sombras que estão em nós, os equívocos de tantas reencarnações, os hábitos doentios que ainda permeiam o nosso pensamento. E a Terra, nessa hora, aguarda o nosso testemunho de boa vontade. A Terra aguarda, nessa hora, a maneira como nós podemos nos devotar ao nosso irmão. Nós não somos missionários, como foi Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçanufo, tantos outros que a gente nem precisa estar elencando os seus nomes. Mas nós somos os missionários desta hora, junto àqueles espíritos que estão ao nosso redor, estão no nosso lar. Então, a nossa missão é como maternidade, nossa missão é como educador, nossa missão é como pai. Então, nós temos as nossas missões proporcionais às nossas forças. Nós não podemos hesitar. Todos nós estamos sendo convidados a falar o que nós estamos aprendendo, né? Dividir nosso aprendizado, mas, acima de tudo, vivenciar o ensinamento do Cristo. E é preciso que a gente comece isso no ambiente doméstico, né? No nosso lar, onde há tantas aflições, onde há tantos pensamentos ainda entristecidos, né? Onde ainda há tantas angústias. Porque, às vezes, nós percebemos, nós estamos convivendo, mas nós não percebemos a intimidade do nosso irmão. E temos visto quantos lares estão em um espinheiro de discórdia.
quantos pedregulhos de incompreensão, quantos casamentos desfeitos, uniões separadas, tudo isso desafiando a nossa capacidade de amar e de servir. Então, sejamos fortes, escutemos sempre as orientações de Jesus. Não vamos mais nos deixar influenciar pelos falsos profetas que tentam nos confundir. Porque nós já conhecemos as características do homem de bem, né? São humildes, estão preocupados, sempre em ajudar ao próximo, em auxiliar o próximo, renunciando, a si mesmo. É bem característico, os verdadeiros profetas em suas ações, nas suas características morais. E é por isso que o discernimento vai sempre nos dar uma luz maior da razão, para que nós possamos nos convencer do que está certo e do que está errado. Porque nós, para que nós não venhamos a omitir a força do nosso trabalho e do nosso exemplo junto àqueles que tanto precisamos amar, que tanto precisam do nosso auxílio. E que Jesus nos fortaleça nessa nossa caminhada evolutiva, para que nós possamos, então, alcançar esses caracteres do verdadeiro profeta, com tantos exemplos que Jesus tem nos enviado. Que a paz de Deus esteja com todos nós, e eu agradeço a todos pela atenção. Obrigada, Mária, pela reflexão que nos trouxe. Que possamos sempre seguir os ensinamentos do maior profeta, que é Jesus, E eu convido agora o nosso irmão Everton para fazer a prece de encerramento. Boa noite a todos, queridos amigos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então eu convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer imensamente por mais uma semana de vida, em que estamos bem, com saúde. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele conceda sempre boas energias para todos os nossos irmãos mais necessitados nesse momento de transição planetária, nesse momento em que muitos estão sofrendo com diversas perdas de entes queridos, entes amados. Vamos pedir também para a espiritualidade superior que sempre dê muitas forças para todos os nossos irmãos profissionais da saúde que estão trabalhando em conjunto da espiritualidade superior para poder prover a vida a todos esses necessitados. Vamos pedir que Deus e Jesus sempre conforte os nossos corações. Senhor, converta-nos as dificuldades em estímulos santos. Com isso, para que a gente sempre consiga prosseguir no nosso progresso espiritual. Que assim seja, Senhor. Obrigada, Everton, pela prece. Obrigada a todos pela companhia e aguardamos vocês na próxima quinta, no Evangelho da FEMEL. Fiquem em paz.